Neste vídeo, então, nós vamos ver agora o que é possível fazer utilizando a inteligência artificial generativa no âmbito do Ministério Público. Já adianto que a lista do que nós vamos ver agora e o que consta também no material de apoio é um rol meramente exemplificativo para usar a nomenclatura que nós usamos no direito. Vai muito além disso a capacidade da inteligência artificial no Ministério Público. Nós vamos, como o CEAF, nós vamos apresentar futuramente eventos e outras atividades que vão explorar mais esse tema, apresentando ainda mais possibilidades de uso da inteligência artificial. Mas aqui é uma coisa interessante, você pode usar sua criatividade, é simples assim. Uma vez que você entendeu o que é possível fazer, você consegue replicar isso para outros usos possíveis. Uma temática em uso muito interessante que outras áreas jurídicas também podem fazer, inclusive a advocacia pode fazer isso também, é análise de processos. É certo que o profissional jurídico tem que se debruçar sobre o processo, compreender ele, todos os aspectos do processo. Mas aí eu trago duas questões nas quais a IA pode ajudar. Uma, você já fez isso, você já leu o processo inteiro e quer sanar dúvidas pontuais. Pode ser um processo enorme, daqueles com mais de 1000 páginas, por exemplo, e quer tirar dúvidas pontuais. Não lembra exatamente em que trecho tal coisa foi mencionada, quer encontrar informações específicas. Você pode carregar o processo para a inteligência artificial e interagir com ela perguntando o que você quer saber. Ela vai te dizer em que documento foi apresentada essa informação, em que página está, a visão que a parte trouxe sobre aquele fato que está sendo alegado, talvez alguma interpretação de uma decisão judicial. É muito rico esse uso. Você pode analisar sua própria atuação dentro do processo, o retrospecto dela, você pode analisar a atuação da parte oposta no processo, você pode analisar as decisões judiciais. Esse é um uso em que você já leu o processo e está querendo reestudar ele. Mas a gente sabe, principalmente no âmbito do Ministério Público e dos nossos colegas lá da Defensoria Pública, às vezes um processo cai de paraquedas para você e a audiência é amanhã. Você não tem tempo de ler todo o processo. Não é o correto, não é o ideal, mas acontece. Então o que nós podemos fazer é exatamente a mesma sistemática, carregar o processo para dentro da IA e pedir um resumo. Depois dela apresentar o resumo de cada atuação, de cada lado, de cada polo do processo, um resumo das decisões que já foram tomadas até aquele ponto, você pode pedir que ela faça tópicos para que você possa levar para a audiência esses tópicos. Você pode perguntar quais são os pontos controvertidos, se houve alguma liminar, se ela já foi revogada, qual o estado atual dela. Enfim, não deu tempo de ler o processo, você pode fazer o uso da inteligência artificial para compreendê-lo a tempo da audiência. Ainda falando em processo, mas dessa vez não judicial e sim administrativo, aqui no Ministério Público que nós usamos o SIGA ainda, né? Nós podemos fazer a mesma dinâmica, a mesma sistemática com os processos do SIGA. E também, novamente, falando da mesma lógica. O ideal é que o servidor leia todo o processo do SIGA. Fazendo isso, você pode consultar pontos específicos do processo com a inteligência artificial. Ou não fazendo, porque não deu tempo, a situação é urgente, você tem logo que se manifestar no processo, você pode usar a IA para encontrar o que você precisa dentro do processo. Repito, você como profissional jurídico que tem atuação jurisdicional, ou você como servidor do Ministério Público, deve sempre envidar os esforços para analisar você mesmo a integralidade dos autos, mas nem sempre é possível. Outro uso que esse eu confesso que não veio da minha cabeça, não imaginei ele. Eu estava cedido do Ministério Público lá na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, fazendo uma pequena palavra sobre inteligência artificial na atividade legislativa, e um servidor da ALEAC, na pausa para o coffee break, me procurou e falou: olha, eu faço pareceres. Você acha que a IA pode ajudar nos pareceres? De pronto eu respondi, com toda certeza, mas nunca tinha experimentado. Aproveitei e chamei, vamos experimentar agora. Abri o ChatGPT e nós começamos os testes de fazer parecer e perguntei para ele, já que ele é quem faz o parecer legislativo, né, que cada área tem seu parecer específico, perguntei, você acha que essa resposta estaria adequada para a sua atividade? Ele está, vai ajudar muito. Então, a elaboração de pareceres é um uso que é muito forte na inteligência artificial. Depois desse episódio, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Você pode fazer pareceres sobre um processo,
ou pareceres sobre um fato jurídico, que ainda nem está no processo judicial, que nem está no processo do SIGA, é algo que acabou de chegar e você tem que se manifestar sobre aquele fato jurídico. Ou até mesmo, vamos falar da atividade das procuradorias, que tem que despachar pareceres também pode ser feito. Então, os pareceres são muito fortes, esse uso de parecer é muito forte. Continuando a atividade, mas dessa vez falando no uso administrativo, a IA, bem, vamos dizer, né, a inteligência artificial dificilmente comete um erro de português. A depender como você interage com ela, você pode acabar vendo que ela cometeu algum erro de português, mas não foi necessariamente um erro. Vou fazer uma pausa, um parêntese só para explicar isso. O uso correto, como nós vamos ver na aula de prompt futura, é você definir a linguagem da inteligência artificial. É você dizer assim, olha, você vai agir como um assessor jurídico, você vai agir como um professor, ou você vai agir como alguém que está conversando com a criança. Então você vê que ela vai ajustar a linguagem dela. E em algumas linguagens, quanto mais informais, maior probabilidade de ter uma escrita que não segue a norma culta do português. Mas é porque o uso dela foi pré-configurado, seja de propósito pelo usuário, ou a forma como o usuário explicou, pediu para ela, deu a entender que ela poderia ser mais informal. Então, se você pedir que ela tenha o uso correto do português, seguindo a norma culta em acentuação e pontuação e concordâncias, ela vai escrever um português bem redondinho. Por que eu estou trazendo isso? Porque aqui mesmo no Ministério Público já está sendo mais solicitado ainda o uso da IA para a elaboração de ofícios e respostas. Chegou um ofício, chegou uma solicitação, mesmo que informal, de responder alguma coisa, você pode utilizar a inteligência artificial para aquilo. Repito novamente, vocês vão ver que eu vou trazer isso várias vezes durante o curso. O ideal é que você elabore os termos da resposta e do ofício e use a inteligência artificial como sinergia, já falamos sobre isso, para melhorar o seu trabalho, para melhorar o produto final, tá? Não é simplesmente pegar um ofício e falar, cria uma resposta para isso. Não é assim que funciona. Até vai funcionar, mas vai funcionar da maneira fraca, que não vai satisfazer. Você vai dizer, olha, chegou esse ofício, que é de tal lugar. Nós vamos trabalhar a parte de contextualização ainda, e vocês vão entender melhor. Então, cria uma resposta para esse ofício no sentido X, aí você vai dizer os parâmetros da resposta que você quer que contenha na resposta. Então, preparar respostas ou solicitações também, não é? Você pode ser o autor da demanda, é muito bom utilizar a inteligência artificial para isso, tá? Vai sair bem bacana. Já emendando nisso de ofício, já que a gente falou de português, você já pode ter a sua própria resposta que você preparou e pode pedir uma revisão ortográfica. Revisão gramatical completa, né? Concordância, pontuação de tudo, para sanar seus erros. O Word, se você usa o Word, ele já tem uma boa ferramenta para isso, mas ele ainda deixa escapar algumas coisinhas. Então, se você escreveu no Word, usou a ferramenta de correção do Word e vier para a IA e trazer isso para a IA e pedir que a IA faça essa correção, você vai ver que dificilmente vai ter um ponto a ser retocado na sua redação. É claro que pode ter aquela questão de estilística, né? Poderia ficar mais fluido, eu gostaria de escrever melhor assim, mas aí é questão de estilo de redação, não de regra gramatical. Então, para preparar uma redação, passando as informações corretas, ou para pedir correções, a inteligência artificial pode ajudar muito, muito mesmo, você pode ter certeza disso. Aqui no CEAF nós usamos, eventualmente, não é em todo projeto, a inteligência artificial para criar o termo de abertura de projeto e projetos. Então nós usamos a IA para elaborar projetos, sim. Ela pode ser utilizada para elaborar projeto, para discutir ideias de projeto. Não sei se você está familiarizado com a expressão brainstorming. Depois você pesquisa o assunto. Mas você pode usar a IA para fazer um brainstorming de projetos. E uma vez que o projeto está em execução, você pode ir informando a execução daquele projeto para a IA e debater como melhorar a execução daquele projeto. Às vezes você encontrou um problema na execução, está meio que sem saber como resolver aquele problema, pode pedir à inteligência artificial sugestões. Na aula futura nós vamos ver sobre contextualizar. Você vai ter que contextualizar a IA sobre o projeto e o problema encontrado e ela vai te dar ideias para contornar esse problema. Isso é muito útil e prático também. Agora, falando de um uso estritamente processual, forense,
jurídico mesmo, da atividade finalística, jurisdicional, pode ser utilizado, não, até é muito bom utilizar a inteligência artificial para interpretar fatos. Chegou para o promotor de justiça, um membro, né? Os fatos, as demandas, ele pode, obviamente, ele mesmo deve interpretar aqueles fatos, mas ele pode trazer para a IA e reinterpretar ainda com capacidade de interpretação mais ampliada ainda. Pode ser o melhor promotor de justiça do mundo. Ele vai ser ainda melhor utilizando a inteligência artificial. Uma coisa não exclui a outra, elas convivem. Tá? Então, interpretar fatos e teses jurídicas. Às vezes, você tem a sua tese jurídica sobre o fato e bate o olho nos fatos e fala, é essa tese que tem que ser aplicada aqui. Discute com a inteligência artificial essa tese, que talvez ela traga uma tese melhor ou até deixe essa tese mais robusta ainda. Vamos retomar esse tópico de como deixar sua tese jurídica mais robusta mais à frente em outros vídeos. Então, discussão de fatos e teses jurídicas é um uso muito eficiente da inteligência artificial. Pense que ela tem acesso a praticamente todas as teses jurídicas públicas que tem na internet. Então, ela vai te trazer outras visões que talvez você não tenha. Já falando sobre teses e fatos, é inevitável falar sobre a qualificação do tipo penal adequado para a denúncia, né? Novamente, ainda estamos falando de uma atividade jurisdicional. A denúncia traz... é necessário, é um requisito para a denúncia, parece basilar falar isso, mas é importante, definir o tipo penal que vai ser imputado ao acusado. Só que no tipo penal, às vezes tem dois tipos penais que você consegue encaixar e tem que escolher qual é o melhor. Qual dos dois é melhor? Isso depende do caso concreto. Aí você pode discutir com a inteligência artificial qual dos dois seria mais adequado para aquilo. Talvez um tipo penal preveja ali, por exemplo, tá? Meramente hipotético aqui, o perdão judicial. E o outro tipo penal que também encaixa não prevê o perdão judicial. Será que para a estratégia processual do promotor não seria mais adequado ir pelo que não prevê o perdão judicial para aumentar a chance de êxito do ponto de vista do MP, que é a condenação? Pode ser. Esse debate pode ser feito com a inteligência artificial. Ser humano debatendo com a IA. Ou, vamos além, ser humanos debatendo com a inteligência artificial. Você pode ter toda a sua equipe discutindo e analisando e submetendo a IA para ela dar uma interpretação dela. Você segue se achar adequado ou não. E aqui, para finalizar esse vídeo, eu achei aqui na minha cabeça que tinha ficado para vídeos futuros, mas é nesse mesmo. Prova de trabalho. Prova de trabalho é uma técnica desenvolvida aqui no Acre, mas assim, com certeza alguma outra pessoa em algum outro lugar no país desenvolveu. Mas o que eu quero dizer é que brotou da nossa cabeça aqui no Acre, minha e do colega Leonardo Bandeira. Ao mesmo tempo, nós dois experimentando inteligência artificial, cada um no seu escritório, sua casa, e trocando ideia. E chegou a um momento que a gente discutiu uma ideia que os dois estavam fazendo a mesma coisa, só que o Leonardo Bandeira foi além e ele deu um nome para essa técnica que ele batizou de prova de trabalho. Consta no material, no e-book de vocês. A prova de trabalho é você pegar o seu trabalho e submeter a IA. Nós pensamos nisso para o uso processual, mas também é possível fazer em outros usos não processuais, né? Basicamente, você vai pegar, contextualizar a inteligência artificial sobre tudo o que você está fazendo e apresentar para ela. Está aqui a minha petição. Avalie, analise ela. A IA vai fazer um parecer da análise da sua petição. Ela já pode, geralmente ela vai fazer isso, trazer pontos fracos da sua petição. Se não fizer, peça. Agora, identifique pontos fracos na minha petição. Ela vai listar pontos fracos na sua petição. Aí você vai além. Agora que você identificou pontos fracos da minha petição, sugira melhorias. Como eu posso melhorar a minha petição? Sanar, acabar com esses pontos fracos, ou pelo menos minimizar eles, né? Porque nem sempre é possível dentro de um processo. Às vezes, as provas realmente não estão tão a seu favor, né? Mas vai diminuir esses pontos fracos, tudo com análise da inteligência artificial. E você vai corrigindo. Ela vai apontar um monte de coisa que às vezes você vai falar, não, isso aqui não me interessa. Mas se de uma lista de 10 pontos fracos e soluções, uma for eficiente para você, for boa, sua petição já saiu melhor do que ela iria sem o uso da IA. Então isso é a prova de trabalho. Depois de deixar ela blindada, vamos até colocar semi-blindada, melhorando ela, você vai pensar assim, agora que essa petição está redondinha, sugira contra-argumentos que a outra parte pode ter a minha petição para atacar. Como ela vai impugnar a minha petição? Aí a IA vai trazer pontos, contra-argumentos do outro lado. Certamente, pelo menos um vai te valer. Aí você já vai fazer o quê? Antever na sua petição
uma defesa para esse contra-argumento. Às vezes vai valer mais a pena você não mencionar aquilo, realmente, depende da estratégia processual. Mas talvez em algum momento possa ser mais eficiente você já trazer a solução para esse contra-argumento, já acabar, aniquilar ele antes que ele venha. Isso é a prova de trabalho. Isso aqui é deixar a petição blindada, muito blindada. Indo além disso, que aí eu e o Leonardo Bandeira chamamos de petição superior, mas não é. É basicamente porque quando o promotor de justiça, um advogado, vai entrar com uma petição inicial, de qualquer natureza que seja, uma denúncia, petição inicial, uma reclamação trabalhista, que é de onde eu vim, da advocacia trabalhista, é adequado que a gente já pense se um dia isso bater em um dos tribunais superiores, STJ, STF, TST. Todos nós sabemos que esses recursos aos tribunais superiores têm seus requisitos especiais. E alguns deles já têm que ser cumpridos aqui embaixo, desde o início do processo. Sabe, né? Você conhece o pré-questionamento. Então, por que eu não já pego na minha petição inicial e já estou desde pronto, desde o nascimento do processo, cumprindo com esses requisitos especiais que, se um dia esse processo for bater lá em cima, vai estar preenchido. A IA pode te ajudar nisso. A IA pode te ajudar a pensar, olha, imagine que um dia esse processo vai chegar no STF. Como seria uma possível discussão? Ela vai traçar várias ramificações de possibilidades de direito constitucional hipoteticamente violados e como você precisaria estar com seus requisitos de um recurso extraordinário preenchido já desde a petição inicial. Isso também faz parte da prova de trabalho, mas é algo à parte, né? Um trabalho muito específico também. Então, é possível se fazer esse uso também com a inteligência artificial. Repito, tem muitos outros. Eu acredito que não chegamos nem na metade aqui. Por que eu não trouxe todos? Porque é um curso de introdução e os outros ainda estão sendo analisados, olhando ao redor do Ministério Público para identificar esses usos específicos. E se você tiver sugestão, manda para o CEAF para a gente ampliar a nossa lista, porque nós vamos trabalhar isso em um curso específico, tá? Então, esse vídeo já deu para pipocar ideias de como se pode utilizar a inteligência artificial no nosso Ministério Público e em qualquer outro também, né? E daqui por diante, não esperem o próximo curso que eu prometi que virá. Já comecem a imaginar como na sua atividade a IA pode ser utilizada para fins de favorecer e melhorar o seu trabalho. Vamos para o próximo vídeo.